Seja bem-vindo à Voltrex Elétrica. Hoje vamos aprender como montar um quadro de distribuição monofásico com três camadas de proteção. No vídeo passado eu mostrei como montar um quadro monofásico, mas esse quadro era um quadro simples protegido apenas por um disjuntor termomagnético que serve para proteger os nossos circuitos, as nossas canalizações, as fiações que vão alimentar as nossas cargas. Hoje vamos ver como proteger as pessoas contra choque elétrico, como proteger também os nossos equipamentos eletrodomésticos contra descargas atmosféricas. Então, se está interessado em aprender mais, aproveite para se inscrever e deixe seu like neste vídeo. E também quero agradecer ao nosso primeiro inscrito aqui no canal. Seja bem-vindo e vamos que vamos. Então, pessoal, para começar, aqui em Moçambique não é muito comum encontrar estes componentes todos que eu falei aqui, porque as instalações são montadas não seguindo a norma. Eu vou olhar para a norma brasileira, que é a norma que eu domino e também tenho muita profundidade para explicar algumas coisas. Claro que não sou o masa sobre esta norma, mas é a norma que me sinto à vontade. No final, todas as normas têm basicamente o mesmo. Se você usa a norma portuguesa, fique à vontade para usar essa norma. Em grande parte, não teremos grande diferença, porque no fim todas essas normas seguem a norma principal, que é a norma internacional. Então, não vai fazer uma grande diferença. Eu puxei aqui para a minha folha o quadro de distribuição. Desta vez escolhi um quadro um pouco maior para melhor acomodar os nossos componentes. Então, para começar, vamos puxar um disjuntor unipolar de um único polo para colocar aqui. Vou ampliar aqui para que seja mais fácil para vocês perceber. Então, vou colocar aqui este disjuntor. A próxima coisa que vamos procurar para colocar aqui é DPS, vai ser este dispositivo aqui. De seguida eu explico para que serve realmente estes dispositivos. Em nossas instalações aqui em Moçambique não é muito comum encontrar estes componentes. A próxima coisa que eu vou puxar é um DER. E talvez seja importante agora explicar cada um desses componentes, a sua função e a importância de acordo com a norma. De acordo com a norma, nós precisamos colocar este dispositivo. O primeiro serve para proteger os nossos circuitos, que é o comum disjuntor que nós conhecemos, termomagnético. E o segundo dispositivo é chamado de DPS, é um dispositivo de proteção contra surto. O que é surto, meus amigos? Surto é quando dentro da rede pode haver oscilação da tensão para cima por conta de descargas atmosféricas. Por exemplo, quando há um raio, o raio cai, um raio perto da sua casa, isso pode fazer com que a tensão na rede aumente bruscamente, fazendo com que os equipamentos queimem. Então, para proteger, você precisa instalar esse senhor DPS. Ao receber essa descarga, ele irá fechar, fazendo um curto dentro dele, escoando essa tensão para a terra. E é por isso também que é importante você ter um sistema de aterramento na sua instalação, o que também não é muito comum nas nossas instalações aqui em Moçambique. Portanto, você, se não tem este equipamento, a sua instalação não está protegida contra surto, o que quer dizer que seus equipamentos podem queimar muito facilmente. E isso não é culpa da distribuidora da rede elétrica, da EDM no caso. Muitas pessoas costumam pensar que é a EDM que queima os equipamentos. Não, a EDM ali nos seus PT já tem este sistema, só que esse sistema protege o próprio equipamento que está ali, que é o transformador. Então, dali para a sua casa, você também tem que instalar este senhor aqui para proteger-te contra surtos elétricos. O outro dispositivo é chamado de DER, interruptor diferencial. Este dispositivo protege contra choque elétrico. Basicamente, ele mede a corrente que entra no circuito e a corrente que volta por esse circuito. Ou seja, se passa uma corrente pelo condutor fase, essa mesma corrente deve voltar pelo condutor neutro. Caso ele perceba que a corrente que entrou pelo condutor fase não é a mesma que está voltando pelo condutor neutro,
ele vai disparar abrindo o circuito, porque ele entende que está havendo aquilo que chamamos de fuga de corrente. E se está havendo fuga de corrente, ou alguém está sendo eletrocutado, ou esta corrente está vazando por algum sítio onde não deveria estar vazando, o que pode também aumentar o consumo da sua energia. Portanto, é um dispositivo muito útil para os nossos circuitos. É muito usado para situações em que temos, por exemplo, áreas molhadas, é preciso, ou crianças também instalamos, mas no geral podemos instalar para proteger as pessoas. A próxima coisa, pessoal, é pegar este disjuntor aqui unipolar, duplicar para simularmos os nossos circuitos aqui que nós poderíamos estar instalando. No circuito monofásico, fase neutra, aqui no caso de Moçambique, nós não temos necessidade de usar um disjuntor bipolar, o famoso disjuntor duplo, no caso aqui, como muitos eletricistas em Moçambique conhecem. Não temos necessidade de usar esse disjuntor, nem mesmo para a entrada aqui, não precisamos usar esse disjuntor. A próxima coisa é, vamos fazer a nossa barra BEP, a barra de equipotencialização. O que significa equipotencialização? Já expliquei em outro vídeo. Significa igualar o potencial de todas as massas da nossa instalação, incluindo qualquer massa metálica que faz parte da nossa estrutura, como estrutura de fundação da nossa casa, nós puxamos para colocar aqui no mesmo potencial elétrico. E é aqui também onde nós vamos fazer o nosso sistema, o esquema de aterramento. Por quê? Nos quadros de distribuição residencial, o aterramento em si ele também é feito aqui basicamente dentro do quadro. E é por causa disso que vou usar apenas aqui um único DPS, porque o aterramento será feito aqui nesta barra aqui de equipotencialização. Então, feito isto, pessoal, o que é que segue? O que segue é ligar aqui a nossa alimentação. Então, imaginamos que entra a fiação vindo do poste ali da EDM, vai chegar, entra aqui nestes bornes de passagem, que pode ser também um disjuntor com a mesma capacidade deste aqui, e aqui vou puxar direto o neutro para o barramento de equipotencialização. Estou dizendo que agora o meu neutro está aterrado neste ponto aqui. Estão a perceber? Eu estou colocando o meu neutro no potencial 0. Daqui eu vou puxar o neutro para o meu dispositivo de proteção contra choque. No outro quadro, puxamos o neutro daqui para aqui, porque nós não tínhamos IDR, ou seja, naquele quadro não há proteção contra choque. Entramos com fase aqui, saímos, jampeamos aqui DPS, saímos, jampeamos aqui na entrada fase do nosso IDR. E vou puxar aqui as linhas um pouco para cima, tá acertar, mas o ponto que eu queria era evitar ter um ponto aqui de conexão que poderia criar uma confusão. Então, entramos com a fase, saímos aqui por cima, jampeamos para o polo aqui do DPS e jampeamos para o polo fase também do IDE. Agora precisamos sair aqui com o nosso condutor para a barra de aterramento. Lembre-se que quando houver descarga atmosférica, este dispositivo ele funciona como um interruptor aberto. Quando há descarga atmosférica, ela fecha para permitir o escoamento do excesso dessa descarga. É basicamente como ele funciona. E volta a abrir assim que o seu trabalho tiver sido feito. Ele vai atuar quantas vezes for necessário até que em algum momento atinja a sua vida útil e vai parar de funcionar e vai sinalizar que você vai trocar esse dispositivo. Então daqui eu saio, volto para a terra. Percebam que deste barramento é onde nós vamos ligar o nosso condutor que sai para ligar ao nosso sistema de aterramento. Este sistema vai ficar fora da residência caso a gente tenha já construído e não tendo feito o sistema de aterramento usando, por exemplo, a estrutura ali da construção. Daqui também é onde eu vou tirar os meus condutores de proteção para cada um desses circuitos. Eu vou sair com o neutro para a barra do neutro. E é isto que vai garantir que o IDR vai detectar a fuga de corrente no meu circuito. Por isso que eu, ao invés de puxar o neutro daqui para este ponto, eu puxo o neutro saindo do IDR. E a minha fase, então, vai ser jampeado agora
deste lado de baixo, porque estou a sair e a entrar. Neste caso, você pode usar o baramento pente para fazer esta distribuição, fica mais bonito, mas pode usar os cabos mesmo. Já alimentei aqui os meus circuitos unipolar. Daqui de cima significa que posso sair com cada um dos circuitos para alimentar uma carga que eu tiver por alimentar. Vou simular aqui, estou simulando como bornes de passagem. Então, eu querendo alimentar um dos circuitos, puxo aqui. Eu posso sair neste circuito, neste disjuntor, entro aqui e posso puxar o meu neutro para aqui e posso puxar a proteção, tentar puxar este condutor para cima, aqui. Percebe? Então, eu teria o meu circuito aqui com fase neutro e o fio tera de proteção. Então, este é um quadro de distribuição. Sistema monofásico, onde temos uma única fase e um neutro no sistema de 220 volt, no caso aqui de Moçambique. E temos aqui os nossos circuitos que recebem a alimentação da saída do IDR e podemos alimentar os nossos circuitos conforme o que nós tivermos definido. Lembrem-se sempre daquilo que eu disse. Quando vocês quiserem comprar um quadro de distribuição, compre um quadro de distribuição que permita futuras expansões. Hoje em dia existem muitas aplicações para, por exemplo, automatizar sistema de iluminação residencial, um monte de coisa. Então, compre um quadro maior que te permita fazer esse tipo de coisa. Aqui embaixo, por exemplo, tu pode montar outro circuito e fazer uma derivação para alimentar outros disjuntores aqui. Desta forma, você evita a sobrecarga do circuito, que é uma das causas de incêndios em nossas residências, e muitas pessoas acham que a culpa é da EDM. Não. Esse tipo de eventos ocorrem dentro da sua instalação e não vem de fora. O que vem de fora, como eu disse, são as descargas atmosféricas, mas nem elas não são culpa da EDM. São fenômenos naturais que você precisa de instalar o DPS para poder atuar. Nos transformadores temos estes sistemas que protegem os transformadores, mas a distância de um transformador para a sua casa, ela pode não ser boa para poder proteger também a sua residência. Então tenha este equipamento instalado no seu quadro de distribuição. Tenha também o equipamento de proteção contra choque. Isto vai te salvar. É verdade que não são todos os circuitos que você pode proteger com isto aqui, porque por vezes isto aqui pode ficar desligando os circuitos, o que pode não ser muito cômodo para você. Enfim, se gostou deste vídeo, deixe o seu like e também aproveite para partilhar este vídeo com os seus amigos. Obrigado, até o próximo vídeo.